Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos para esta live de hoje à noite. A doutora Daniela, doutor Waldner Alves da Silva entrou aqui. Vou ver se eu consigo solicitar então para ele participar aqui da live. Vamos ver aqui. Enviei o convite aqui, a solicitação para o doutor Waldner. Vamos ver se vai dar tudo certo. Enviei a solicitação, vamos ver agora, vamos esperar. Enviei a solicitação, doutor, eu tenho que aceitar aí. E agora sim apareceu. Olá, Boa doutor. noite, doutor. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, e o senhor? Tudo certo? Tá ouvindo bem aí? Estou ouvindo bem. A imagem, está me ouvindo? Tô ouvindo perfeitamente. Tô ouvindo sim, muito bem. Ótimo, ótimo. Só tem uma diferença nessa história toda aqui. Qual? Eu estou de cabelo branco. Eu tô com barba branca. Eu tenho a barba branca. Já está branca Nada. também, a barba? Ah, é branca, barba branca aqui. Tá E certo. como é que tá São Paulo aí? Como é que foi seu dia hoje, hein? Foi bem, foi bem. Eu estou preso, né? Grupo de Sim, risco, tá aquelas histórias todas, né? E a gente tem que tomar cuidado, não pode facilitar, entendeu? E, exato. então, trabalhando em casa, faz alguma petição, encaminha, tudo aqui. Não tem ido ao escritório, porque o escritório fica bem de frente. Oh, entrou a doutora Daniela, um grande abraço, doutora Daniela. Doutora Daniela, a que fez uma live com o doutor esses dias atrás aí, Isso, grande exatamente. amiga. Grande, doutora. Eu queria registrar aí a presença do meu grande irmão, doutor Flávio Santana de Mello, também, um excelente tribuno lá do Recife, Pernambuco, um amigão aí também. Sejam todos muito bem-vindos aí para nossa live. É, de imediato, doutor, tá, as pessoas estão chegando ainda aí, mas a gente já Sim, pode iniciar o nosso bate-papo, essa live de hoje, né? É, podemos? em primeiro, em primeiro lugar, eu quero agradecer aí o senhor pelo aceite do meu convite, né, de participar hoje deste bate-papo aí, falarmos um pouco sobre advocacia criminal na prática, sobre o tribunal do júri, não é? Eu desde, eu acho que já faz algum tempo já que eu acompanho o senhor nas redes sociais, no Instagram, no YouTube também, e vejo que o senhor atua
é atuante na advocacia criminal, tem um vasto currículo, né? Uh, só para ter uma ideia, assim, para mim falar um pouco da história aí do senhor, depois o senhor pode fazer uma apresentação melhor. Mas o senhor se formou em 1983, tem pós-graduação, mestrado em processo penal pela Universidade Paulista, Unip, de Campinas, aprovado em 2005, um advogado criminalista especialista no Tribunal do Júri, militante desde 84, graduado pela Faculdade de Direito e mestre em processo penal, monografia Tribunal do Júri nas Constituições Brasileiras. É professor de Direito Penal e Processo Penal, integrante no corpo de palestrante do Departamento de Cultura e Eventos da OAB de São Paulo desde 2005, permanecendo até a presente data, professor da Escola Superior de Advocacia, matéria sobre o Tribunal do Júri, ministrado nas subseções de São Paulo, OAB São Paulo, com mais de 700 tribunais de júri realizados em diversos estados da nação. Olha, realmente é um currículo, né, invejável, e para mim é uma grande honra e uma alegria estar conversando aí com o senhor. Então, desde já agradeço e passo a palavra aí para fazer as suas considerações iniciais. Doutor Marcelo, a alegria é minha. Assim que posso, atendo os colegas, é evidente que tem determinados colegas que a gente não tem condições de atender em razão do tempo e das circunstâncias e tal, mas o doutor Marcelo também é uma pessoa que eu acompanho o trabalho do senhor, acompanho quando posso algumas lives e estou, como se fala o mineirês, né? Embora eu moro em Campinas há muito, há 40 anos, né? Eu sou natural lá do É Triângulo natural de Mineiro. Minas Gerais, né? Sim, sim, do Triângulo Mineiro, e não tenho tradição alguma na advocacia, né? Então, eu que abri fronteiras, e a minha início da minha advocacia, ou seja, o que me levou a fazer advocacia foi que eu vim da roça para Campinas, e chegando em Campinas, eu comecei a trabalhar de servente de pedreiro, que não era o que eu queria, mas é o que tinha. E trabalhando próximo ao fórum, e todos comentavam sobre um tribunal do júri e tal. O tribunal do júri não sabia que era aquilo. E eu falei, não, eu quero saber o que é isso. E fui sair do serviço, deu uma martelada no dedo, machucou, me levaram para o hospital, e aí eu não pude voltar a trabalhar. Entendeu? Não, não é malandragem de advogado, por favor, eu não sabia absolutamente nada, né? E Tá aí certo. eu fui lá para assistir aquele tribunal do júri e me encantei. Eu falei, como é que faz para ser isso daí? Não é? Um molequinho, um garoto aí de 18 anos, 17 anos eu tinha na época. Eu não tinha, só tinha primário completo e, enfim, tinha que estudar. O que, o que eu queria para a minha vida? Trabalhar de servente pedreiro, vinha da roça, de boia fria. Então eu falei, não, é estudar, estudar, estudar. E aí entrei de novo na escola e não parei mais até fazer o meu tribunal, primeiro tribunal do júri simulado na faculdade, concorri com vários colegas e hoje número de tribunal do júri, mais de 65 palestras pelo estado, ou seja, pelo país, né, mais no estado de São Paulo, mas também em várias faculdades e OABs de outros estados. Então, tenho esta alegria de ter se transformado de um boia fria, de um garoto lá da roça, no colega que sou, no advogado que sou, entendeu? Que é muito honroso para nós, muito gratificante. Sim, belíssima história, doutor. Belíssima história mesmo, né? Imagina, né? Vindo, nem se eu disse, um boia fria, um auxiliar de pedreiro, né? Se tornar advogado, criminalista e depois, mais
adiante um tribuno, né, com mais de 700 júris já realizados. É uma linda história, realmente, uma linda história. O... A live do doutor com a doutora Daniela, como eu estava assistindo, e aí um colega também assistindo essa live, acompanhando a live, viu meu nome e me procurou na rede social e entrou em contato comigo, que é daqui de Americana. E ele disse assim para mim: Nossa, doutor, eu era garoto, ia assistir o júri do senhor. E ele realmente assistiu o meu júri, porque ele disse para mim que em todos os meus júris que ele foi assistir, quando eu me viro para a plateia, eu falo para a plateia que eu sou ex-boia fria, até eu conto essa pequena historinha, e ele contou para Sim, mim. Então é verdade. Isso faz o quê? 20 anos atrás. E ele hoje é advogado em razão dos júris que ele assistiu, segundo ele. Olha que que alegria. legal, que alegria, que legal mesmo. Pô, Muito, parabéns, é parabéns. muito gratificante. Uma Muito bela história, gratificante. realmente. E o senhor fique bem à vontade para falar sobre o seu curso, né, que tem na prática da advocacia criminal, também dos livros que o senhor escreveu. São 3 livros em formato de e-book, né, que o senhor já escreveu São quatro. sobre... São 4? 4 São livros, quatro. certo? É. E O, todos esses livros são voltados para a área do Tribunal do Júri, advocacia criminal. Pode falar um pouquinho desses livros, doutor? doutor, os livros, eles estão. Hoje, eu tirei da Hotmart, que estava à venda. Eu passei eles para um grupo fechado, que é grupo de membros. Então, esses livros estão hoje no grupo, neste grupo de membros da Advocacia Criminal na Prática. Então, o que eu com o Caio, nós fizemos, montamos este grupo que vai funcionar, está funcionando. Inclusive, essa semana será lançado, Tá. ah, colocado ao ar, vai ser lançado agora essa semana. Então, os livros vão estar dentro deste grupo, como outras aulas, nós vamos alimentar este grupo, a Advocacia Criminal na Prática, nós vamos alimentar com vídeos, com textos, com estes livros. Como é que vai funcionar? Por assinatura. Então, o pessoal assina por um ano, o valor será, salvo engano, 780 em 12 vezes no cartão. Então, é um negócio assim, bem suave. E Sim, vai ter, além dos livros, vai ter contato conosco, tirar dúvidas. é, ou seja, o que é interessante, o que me levou a fazer isso foi exatamente estas nossas lives, as perguntas que os colegas têm nos feito. Então, fez com que a gente fizéssemos este grupo fechado, porque há sim um enorme material didático, material pela OAB. Então, esse material que já está publicado vai servir como bônus, entendeu? Então, serve claro. aí como currículo, como bônus tal. Então, eu utilizei deste método de fazer este grupo para que a gente tenha um contato mais próximo com o colega que desejar tirar dúvidas em toda a área da advocacia criminal. Então, nós iremos ter um contato mais próximo através deste grupo. Interessante, muito interessante. Vai ser um sucesso, tenho certeza. Né? É importante mesmo, até para aqueles colegas, né, advogados que estão iniciando na advocacia criminal. É bom ter esse suporte, né, e esses cursos aí. É fundamental. E além também da leitura, né, desses livros aí. Porque a leitura nunca é demais, ainda mais nessa área que a gente atua, né, e que a gente trabalha, que a gente ama, que é a advocacia criminal e também no tribunal do júri, né? Então, é importantíssimo O, mesmo esse.
esses cursos aí. O que eu posso dizer, o que eu posso dizer para o senhor é o seguinte: eu não foco muito o que escrevo, as minhas orientações, eu não foco muito em normas. Não, eu foco muito na experiência, Exato. na prática. Ou seja, se você desejar teoria, está cheio de livros. Se você desejar normas, só vai abrir o Código Penal, o Processo Penal, a Constituição, o Processo Civil, Direito Civil, ou seja, então legislação está lá e deva ser interpretada. Agora, Exato. interpretar a prática, a advocacia, o seu dia a dia, é que é o problema, não é? Verdade. É, Exatamente. como ontem mesmo eu tive um colega de Brasília que ligou aqui para mim, doutor, olha, me socorre nisso aqui, tal, tal, tal. É interessante, é gostoso você socorrer o colega, entendeu? Então, por isso que eu me predispus a fazer esse tipo de material, disponibilizar esse tipo de material e de condições. Inclusive, está se vendo uma possibilidade de colegas que tenha livro, que tenha este segmento, com esta plataforma nossa, pode ser feita para um colega também. Você entendeu? Então, tecnicamente, é possível se fazer para um segundo colega sem que entrasse na minha página, ou seja, no meu grupo. É um grupo, vamos dizer, se o doutor Marcelo desejar fazer também um grupo como este, igual o meu, utilizando a minha plataforma, não tem problema. É possível ser feita. Entendi. Entendeu? Boa. Entendi. Não, perfeito. Tem o G. Seca perguntou ali que o doutor melhor é ter uma pós ou adquirir experiência profissional? Você pode responder se o senhor quiser aí. As duas. As É, duas. verdade. Nunca a teoria, a pós, é interessantíssima. Sempre vai te dar segurança. Não é? Exato. A pós sempre vai trazer elementos e benefícios de segurança. Eu sou pós-graduado, eu sou graduado, eu sou pós-graduado. Tá? O que, inclusive ontem, doutor, eu fiz um vídeo falando sobre a graduação e início da advocacia, início da profissão. Exato. O que se faz, o que o advogado tem que se fazer saindo da faculdade, saindo da faculdade e iniciando a profissão, uma vez em que tudo que você lá estuda, pouco se aplica aqui, em especial nós advogados. O pessoal do Estado, que tem a obrigação de agir quando há um crime, eles não têm essa preocupação. Por quê? Porque a preocupação deste colega, deste operador de direito, ou seja, deste nosso irmão de faculdade, ele tem tudo na mão, que é seguir as normas legais, seguir as normas, seguir a orientação doutrinária, Sim, talvez jurisprudencial, e nós, defensores, e nós, advogados. A defesa, legítima defesa, está escrita como deva ser feita? A negativa verdade. de autoria. Como você vai sustentar uma negativa de autoria se você não teve culpabilidade no ato praticado que você é autor? Como é que você vai destrinchar isso? Isso você não aprendeu na faculdade. Ou seja, Não aprendeu. Isso este aí é só. lado, não é? Este É, lado é que eu busco para mim. Mesmo porque, quando o senhor hoje me convidou, nós conversamos pelo Instagram não, pelo WhatsApp, eu te disse, não tem problema, pode me perguntar, sem problema, é que eu sou um pouco diferenciado dos colegas. exato. Em que sentido? É nesse ponto que eu queria chegar, porque eu disse, olha, vamos fazer uma live, mas vamos fugir um pouco do tecnicismo,
né? Fugir um pouco desse formalismo, porque isso daí, que nem o senhor disse, está em manuais, está na Constituição, né? Essas partes estão nos códigos. Então, por isso que eu disse, vamos fazer uma live trazendo mais a parte prática e aquilo que os livros não trazem, né? Experiências. Você quer ver? É isso que era o nosso objetivo da live, né? Quer ver um dado importante que eu vou te passar? Eu sou antiprovas. Não é por convicção. Eu sou antiprovas porque saí da faculdade quentinho e fui fazer um processo, o primeiro processo da minha vida. Eu levei paulada de todo jeito. Aí, aquelas pessoas do Estado, seja o delegado, o policial, o militar, eu vou citar esse pessoal porque foram eles a base da minha advocacia até hoje. Inclusive, o juiz. Por quê? Eu levei uma paulada com eles. Eles disseram o seguinte para mim, doutor. O juiz disse assim para mim, doutor, o senhor não sabe que é o que nós julgamos é o que está no processo? E o que não está no processo, não está no mundo, o senhor não aprendeu na sua faculdade? Bom, aprendi. Por isso estou dizendo para o senhor que aqui está errado, que não sei o que, está aí, está lá. Aí, o que aconteceu? Isso foi em razão de um estupro. E ele escreveu o meu nome na sentença, eu tinha feito N estágios e nunca tinha visto nome de advogado na sentença, e muito menos minúsculo. Ou seja, por que ele fez isso? Foi por um repúdio de defesa que eu fiz, para me queimar. Tá certo? E eu fui falar com ele, falei, não, doutor, se o senhor vem falar com relação à minha sentença comigo, já te falo que não vou nem te receber. Tá bom. Aí foi a hora que ele falou, o que não está no processo não está no mundo. E aí eu aprendi, neste momento, que eu passei a adotar o sistema de antiprovas. Eu entendo que a defesa não tem necessidade de produzir provas de defesa. Tá, mas e daí? Como é que eu faço a defesa? Como é que faço a defesa? Eu utilizo a prova da acusação para a defesa. Tá, mas e prova de acusação para a defesa? Não é uma maluquice isso? Não seria uma maluquice você utilizar a prova de acusação para a defesa? Tá, mas se você observar que a acusação ela é uma prova de defesa, ela é a acusação, prova incriminadora, ela é uma prova de defesa. O Ministério Público não faz a defesa do Estado, defesa pública, defesa da vítima. Então é uma prova de defesa. É aí que eu formo a tese de defesa para a defesa em cima da prova de acusação. Uhum. Não preciso criar prova de legítima defesa. Ao meu ver, ao tentar provar um estado de legítima defesa do acusado, você poderia aí passar a produzir prova e legalizar a prova incriminadora. Mas não é o nosso papel. O nosso papel é fazer a tese de defesa. Montar a tese de defesa e que ela seja convincente. E para isso, é destruir a prova incriminadora? É fragilizar a prova incriminadora? Sim, lógico. Tá certo? É que ela é equivocada. Ela, enfim, já tem uma série de situações que pode ser utilizada para a defesa. Aí o promotor começa a gritar do outro lado, dizer, mas peraí, você está fazendo isso, 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 tá? Ou seja, ele fica maluco. Ele se perde. E aí, quando você convence o jurado de que o Estado está equivocado, existiu o fato e as circunstâncias para que o Estado venha a tomar a sua providência, a agir, não seja em cima de erros, não seja em cima de excessos, e em cima de toda aquela gama de provas, de circunstâncias, que se excede diante de um balanço da justiça. Mais ou menos é este o meu perfil de trabalho, de raciocínio
psicológico e de atuação de defesa. Perfeito, doutor. Não, Tá, compreendi, pode compreendi. perguntar. Eu queria também aí só deixar um abração aí pro meu mentor, pro meu amigão Humberto Bulhosa, lá do Belém do Pará, lá do norte do Brasil aí. Esse advogado eu conheci faz pouco tempo, é um tribuno, assim, de alto quilate. Em breve nós estaremos fazendo uma live também, doutor Humberto Bulhosa. Um abração, um forte abraço. Também está a registrar a presença aí de alguns colegas que entraram, o doutor Luiz Guilherme, a doutora Magda Prates também, uma advogada criminalista aqui do Rio Grande do Sul, a Eliane, uma amigona que eu tenho, a Kellen também, né? Muito obrigado, pessoal, que entrou aí nessa nossa live, está prestigiando. Muito obrigado mesmo. Um Bom, grande doutor, abraço a todos. falando sobre o Tribunal do Júri, então, um pouco. Vamos falar sobre o Tribunal do Júri, porque o tempo passa muito rápido, né, nessas lives aí. E para nós deixar ela salva, tem que ter, parece que 1 hora e meia. O Tribunal do Júri, né, esse tribunal antigo, esse tribunal vetusto, esse tribunal que é admirável, né, pela sua antiguidade, longevidade, a porfia dos argumentos, nem diz o Dr. Hércio Quaresma, a arena da palavra, né? O Tribunal das Lágrimas, o Salão dos Passos Perdidos, que nem diz, dizia Evandro Lins e Silva, né? Enfim, eu sou um apaixonado pelo Tribunal do Júri, né? Eu acho que muito da minha advocacia, de um tempo para cá, eu devo ao Tribunal do Júri as atuações que eu faço, juntamente com os outros colegas, né? Porque é ali no Tribunal do Júri que vai existir, primeiro, é o direito penal ao vivo ali, né? Eu digo que o advogado, o tribuno, ele está na vitrine. E muitas vezes ali, muitas vezes não, é o que acontece. A tese, a antítese e depois a síntese. A síntese, quem vai dar são os jurados, né? Toda a nossa defesa e o discurso é direcionado para os jurados. Eles que vão dar o veredito, né? O que é o veredito? Verdadeiramente dito. Eles que vão dizer. Nessa nossa paixão pelo Tribunal do Júri, que nem o doutor Humberto disse ali, o júri é magia, o júri é paixão, e é isso aí mesmo. Como, na sua visão, o tribuno deve se preparar para um júri? O senhor que já fez mais de 700, como que é a preparação que o senhor faz, né? Meses ou dias que antecedem ali o tribunal do júri? Gostaria de saber se o senhor faz algum tipo de ritual que tem, se a alimentação é importante, se o descanso é importante. Queria que o senhor passasse para nós aí como que deve ser uma preparação do tribuno para enfrentar a arena da palavra. Doutor Marcelo, eu sou meio que estranho para isto. Preparação, sim, muito, mas ritos, fazer ritualismos ou alimentar-se bem, se preocupar com alimentação. Não, não, para mim, a única preocupação que eu tenho é com a inteligência. Se você tiver problemas pessoais, apaga. Se tiver problemas de qualquer natureza financeira, apaga. Então, ali eu vivo o plenário do júri. Para se preparar para o plenário do júri, em primeiro lugar, se for possível falar com o acusado receber as orientações no sentido de qual seria a fonte que ele se sente confortável para dizer, para expressar. Opa, desculpa aqui. Para ele expressar. Então, você primeiro conversa ali com o acusado.
se o acusado aderir, qual seria os caminhos para fazer com que a defesa constitua as teses possíveis, pluralidade de teses, e ou uma tese apenas e somente, eu, eu normalmente começo por aí, conversando com o acusado, sentindo que o acusado vai dizer para que você se sinta confortável também na formação da sua tese. Depois, você analisar, ler vírgulas do processo. Você ter condições de analisar pontos e vírgulas do processo. Como eu disse agora há pouco, o que me interessa é a prova do processo, a prova incriminadora, como eu vou lidar com esta prova para transformá-la em tese de defesa, em elementos para que os jurados possam ouvir a defesa e subtrair da sustentação oral da defesa algo que ele possa confiar e decidir a favor da defesa. Então, seria estudar vírgula do processo. Mas eu também tenho já experiências, várias experiências, não sei se é em razão da confiança ou nos cabelos brancos, tal, os juízes da região aqui simplesmente me convoca do dia para a noite, da noite para o dia, melhor dizendo, 6 horas da tarde, quase fechando o fórum. Doutor, amanhã eu tenho um júri 9 horas, não tem advogado, eu estou querendo que o senhor me quebre esse galho, vem fazer o júri para mim. Tá, processo de 2.000, 3.000 páginas. Nossa. Tá? Aí, surpresa, quando eu levo o processo para casa, as cópias do processo para casa, vejo lá na primeira capa o nome da vítima. A vítima era meu amigo. Tá, meu amigo. Se o réu descobrir que a vítima era meu amigo, eu vou fazer um júri pro bônus para ele. E se ele for condenado, o que vai acontecer? Ele vai me... Correto? Com razão. Vai achar estranho, vai achar que teve alguma coisa... Vai achar estranho. Mas veja o que aconteceu em um desses fatos que eu estou contando, que me ocorreu agora. Eu fui, não li o processo, não falei, não vou fazer esse júri, porque a vítima era meu amigo e tal. Infelizmente, né, não vou assumir essa responsabilidade. Aí eu cheguei para o réu, antes de iniciar o tribunal do júri, ele teria matado um policial civil, que era meu amigo. Aí fui conversar com ele, disse para ele, olha, eu não posso fazer seu júri, fui nomeado ontem, tal. E expliquei, falei, não, o senhor não pode mesmo. Tá bom. Então você vai falar isso para o juiz e vamos adiar o seu júri e ele vai marcar o seu júri para réu preso, para uma data aí próxima, bem próxima. Só que quando eu saí da celinha, ele perguntou o policial, que era o escolta lá, qual é o nome desse advogado? Enquanto eu saí, o policial me gritou, chamou, eu disse meu nome, ele falou, não, eu quero esse advogado mesmo. Eu quero esse advogado. Mas eu não tinha lido o processo. Sim. Expliquei, não, eu quero o senhor. Aí aí me complicou. Aí eu pedi ao juiz 15 minutos, meia hora, não passou disso. Li as principais peças lá que eu tinha necessidade. Dei sorte que uma testemunha, quando eu entrei no gabinete, uma das testemunhas principais estava conversando com o Ministério Público. Ficou um clima ruim. Sim. E tudo bem. Aí seria motivo para adiar, tal? Não vamos adiar. O que aconteceu? Eu fiz, no que eu ouvi a conversa, acertando pontos, eu fiz uma pergunta. Em cima daquela pergunta, o camarada foi absolvido. Nossa. O grande problema, quem foi condenado fui eu. Porque 2, 3 dias depois eu tive que ir à delegacia. E aí? Percebeu? Sim. Então, doutor, a defesa, o advogado de defesa tem que estar vivendo aquele instante,
apaga, deixa a sua mente livre para absorver todo aquele procedimento que ocorre no plenário do júri, desde o início de recebimento, de escolha de jurados, pela percepção facial, e às vezes eu os cumprimento antes, tiro ali, já dá para perceber quem vai ou não com a fisionomia física da defesa, e Sim. sucessivamente abre a tua mente para que você absorva do trabalho, para que você consiga transformar a adversidade em benefício da defesa. É fácil isso que eu estou te dizendo? Não, sem sombra de dúvida que não. Você entendeu? Sem sombra de dúvida que não. Então, você vai me perguntar, inclusive ontem eu participei de uma live de uns colegas e fiz umas perguntas lá. O colega falou assim para mim, eu vou dizer para o senhor, uma coisa que eu não adoto. Como eu disse, eu sou antiprovas. Se o Ministério Público ou lá na delegacia, fazem algo excessivos ou errôneos, com produção de provas, qualquer ato, e o Ministério Público mantém como verdadeiro, ele faz com que aqueles atos sejam atos que vá lhe beneficiar. Então, um erro, eu não peço para corrigi-lo. Eu não corrijo, não peço à justiça para corrigi-lo. Não peço para subtrair aquilo dos autos. Eu utilizo aquele procedimento contra o próprio órgão acusador. Certo, lá no plenário. Mostra para o jurado no plenário o erro que aconteceu lá atrás. O erro, e que está persistindo que no erro, naquele erro, que é um erro, pode ser pequenino, e um erro daquele tamanho pequeno para um erro enorme numa condenação de um inocente. E você convence o jurado. Para que eu vou brigar com o juiz para mandar tirar? Para que... Ou seja, por que eu digo ao senhor que eu utilizo das provas incriminadoras para que a defesa sobressaia? Entendi. Perfeito, concordo também plenamente com o senhor essa questão de deixar as provas que estão ali e usar posteriormente. É uma tática, uma estratégia de defesa que certamente depois o resultado na frente dos jurados, porque é que nem eu disse para o senhor, o destinatário final do nosso discurso na defesa do tribunal do júri são os jurados. E mostrar um erro que começou lá atrás, né, e veio o processo vindo e depois mostrar para os jurados é fundamental, é uma estratégia muito boa, realmente. O que eu não consigo, o que eu não concebo é o seguinte, somos nós, colegas, nós advogados, recebendo ou não honorários para estarmos na defesa no plenário do júri, passar para o lado da acusação. Ah, tá, mas se passar, o juiz vai verificar que vai dar réu indefeso. Vai julgar, dissolver o conselho por réu indefeso. Não, o juiz não vai fazer isso. Acredito, não vai fazer isso. Se nós passarmos para sutilmente você cometer determinados passos em equívocos, e isto vai redundar num descrédito para a defesa. Não é falta de defesa. Mas os jurados estão observando tudo, todos os procedimentos. Aliás, em especial da defesa. E da defesa são todos. O senhor já presenciou alguma vez algum juiz dissolveu o conselho de sentença por entender que o réu estava indefeso? Eu já fiz vários júris, nesta condição, de que foi dissolvido por insuficiência de defesa, tá? Foi dissolvido e fiz a defesa. Entendeu? Outra coisa que eu não concordo, por exemplo, é que o advogado, o defensor, diz assim, o matador, meu cliente ali, só observar, vários colegas utilizam semelhanças
nesse sentido. Ele não matou a vítima nestas condições que o promotor está dizendo que matou. Ele matou nestas condições. Peraí. Você entendeu? São coisas que não se fala, não se expressa, não se aceita, porque você está confessando. Sim, a Percebeu? maneira como vai explicar isso daí para os jurados, né? Tem que ter muito cuidado mesmo, porque às vezes uma palavra ali O, pode ser, né, colocado de maneira mal posta. por exemplo, eu fiz júris com mais de um colega, e o colega disse: Olha, eu também passei por esta situação. Aconteceu isso, incidente de trânsito, eu matei uma pessoa num acidente e tal, tal. Doutor, aquilo era um acidente de trânsito. Como é que você vai fazer um comparativo dessa natureza? Não pode. O nome mesmo já diz acidente, né? É um acidente. Percebeu? Então, não Exato. pode. E O que eu aconteceu? acho, O que aconteceu? O eu, meu cliente, o meu e de outras pessoas foram absolvidos, e o dele, o único dos 5, foi condenado. Ou seja, percebeu? Então, são coisas. Eu estou falando de um fato. Tem N, dentro desses 700, mais de 700 tribunais de júri, tem N situações que poderíamos estar aqui colocando, entendeu? Então, a entendi. E tem, isenção nossa é fundamental. claro, e desses, por isso que eu falo assim, ó, o tribuno ele deve estar preparado, né? E ele não só, na minha avaliação, deve dominar toda a parte de lei penal, processual penal, como também de capa a capa o processo, né? Ele tem que ler tudo, saber vírgula, cada detalhe que tem ali naquele processo que pode ser fundamental para uma absolvição ou desclassificação. E também, para mim, imprescindível que o tribuno também, aí eu queria saber qual é a opinião do senhor, domine ah, as matérias co-irmãs, psiquiatria, psicologia, a sociologia, medicina legal, né? Eu acho que o tribuno tem que ter noções e tem também que estudar essas matérias, porque no tribunal do júri vai fazer falta. E eu, particularmente, gosto de usar bastante a sociologia. Eu uso bastante o Bauman, Zygmunt Bauman, da modernidade líquida, né? Já me socorri várias vezes nos livros dele para mostrar para os jurados, muitas vezes, principalmente sobre o terror, né, e o medo que muitas vezes é transmitido pelo promotor de justiça para os jurados num caso em que não é tudo aquilo, né? Então eu tento passar para os jurados, demonstrar de maneira bem clara, né, que isso a sociologia vai explicar, né, a política criminal, a criminologia. Então, eu acho fundamental a gente ter essa noção e também. O que o senhor também concorda, ou o senhor utiliza essas outras matérias também nas defesas que o senhor faz? Doutor, veja o senhor, ter conhecimento de tudo é fundamental para o advogado criminalista, em especial o defensor. Existe advogado criminalista defensor. O advogado, ao meu humilde entendimento, inclusive uma ocasião, numa palestra que eu fiz no Salão Nobre da OAB de São Paulo, uma pessoa disse: o promotor pode utilizar de métodos, utilizar o processo, o código processo ou o código penal, e mesmo ele sabendo disso, ele utiliza a desfavor, ele pode fazer isso, ele pode utilizar norma legal. O senhor acha que ele deve utilizar? Sim, ele deve utilizar tudo. Tudo. Quem não deve utilizar somos nós.
Nós é que devemos ter conhecimento do que se utiliza, mas utilizar para qual função? O que nós observamos que todos, muitos de nós, operadores do direito, muito estudamos para chegar na frente do plenário do júri e se sentirmos preparados. E não estou fugindo do que eu vou dizer para o senhor no final, chego lá. Dizer teorias, dizer doutrinas, fazer apontamentos, fazer estrofes enfim, contar histórias, ou seja, tudo é válido, doutor. Tudo é válido. Mas tomar cuidado, em nome do princípio da plenitude de defesa. Amplitude de defesa e a plenitude de defesa. Percebeu? Sem excessos. Sem excessos. Então, veja o senhor. O que o senhor me disse, eu utilizo isso, utilizo aquilo, tal, com relação a todo esse tipo de doutrina e matérias de normas, tudo bem. Mas nós não podemos esquecer de um detalhe, ao meu ver, muito importante. O que o jurado quer ouvir do senhor? O que ele quer ouvir do senhor? Que o senhor sabe muito? Não. Ele quer ouvir exatamente que o promotor está equivocado. Isso aí fez me lembrar uma, doutor. Uma vez eu fiz um júri, eu atuei faz tempo, e foi nos meus primeiros júris. Eu comecei a falar sobre os princípios constitucionais, o contraditório, ampla defesa, o contraditório que não aconteceu na delegacia. E quando terminou o júri, um jurado veio para mim e disse assim: pô, doutor, o senhor fala bem pra caramba, sabe muito, mas vou te dizer, não entendi porra nenhuma que o senhor disse, mas tá legal. Aí eu, pô, não adiantou nada. Doutor, é isso. Continue. E veja só, realmente o que o doutor falou realmente é extremamente prudente. Extremamente, é isto mesmo. Eu, já com vários anos, eu devia ter o quê? Uns 600 tribunais de júri já na carreira, me ocorreu um fato. Normalmente, busco ser humilde, pergunto para os jurados depois, ganhando o júri ou perdendo o júri, não importa. Poxa vida, fui mal, foi bem, posso continuar, não pode? Os senhores me dão um feedback aqui. Às vezes falam coisas duras para a gente que a gente não gosta. Mas é o importante, para mim, pelo menos, saber como eu atuei, se errei, ele vai me contar. Claro. Isso depois, tá certo? Ali, enquanto o juiz está lá fazendo a sentença. Né? Eu também faço isso. Eu converso depois com os jurados também, quando termina. Quando eu vejo que eles dão alguma abertura, quando eu vejo que eles, de alguma maneira, simpatizaram com a defesa, eu também costumo conversar com os jurados, e eu aprendo muito com eles ali. Aprendo muito, né? A maneira como eu estou atuando. Até eu pergunto para eles até o que eles acham do advogado que fala muito alto, que grita, e aquele que briga, né, que vai ao encontro sempre. E é incrível, doutor, é incrível, porque cada jurado tem uma opinião. Cada um, assim, ó, não é um assim, ó, não é só, todos falaram, não. Cada um tem uma visão diferente. É muito interessante, é muito interessante. E aí você faz uma média disto, faz um estudo disto, e cria um seu perfil. Exatamente. Tá certo? Você utiliza exatamente. Disso tudo. Isso eu estava conversando hoje até com um colega, um amigão meu, um irmão que eu tenho, o Dr. Jader Santos. A gente estava justamente falando isso, que cada um tem a sua digital, cada um tem a sua personalidade e a maneira de atuar no tribunal do júri. Não pode querer imitar ninguém, né? Não existe isso daí, eu vou imitar o advogado tal porque eu acho que ele fala no júri. Não, isso aí os jurados vão perceber que aquilo ali é falso.
eles vão perceber que não tá, parece um tu tá atuando ali. Então a gente tem que ter, assim, tem que ser fiel. O estilo é o estilo que a pessoa tem. Não adianta querer mudar o estilo. Eu tenho um estilo próprio de atuar que eu tenho consciência que eu tenho que melhorar, tenho que fazer alguns cursos de PNL. Eu sei que a minha oratória não é boa. É, eu tenho, vamos dizer que o meu poder de convencimento é melhor do que a oratória, vamos dizer, né? E tenho também, já me comentaram, e eu tenho um perfil mais, vamos dizer, agressivo no tribunal do júri, né? Mas é um perfil, muitas vezes, ele é agressivo, mas não é desrespeitoso, né? Com o Sim, promotor, sim, com o juiz, com sim, essa vítima, não. dúvida. Tem que saber dividir também isso daí. E muitas vezes as pessoas confundem, né? Mas enfim, não adianta o advogado querer imitar o outro. Tu pode ter referências, né? Pai, eu tenho uma Não, pode ter referência referência, daquele exatamente. advogado ali, mas querer imitar, não. Isso aí de maneira alguma. Quero só O, registrar a doutora Luana, minha irmã aí que trabalha comigo também, a doutora Luana entrou na live aí. Boa noite, seja bem-vinda. Entrou no final da live, a gente está com 52 minutos, mas valeu nossa, por. nada, não falamos nada. Não É, falamos nada. não, vamos ter que marcar uma outra aí mesmo. Tem muito assunto, eu fiz alguns apontamentos aqui e não sei se vai dar tempo. Mas pode continuar com o senhor com o raciocínio aí. O que aconteceu foi o seguinte: eu estava confiante no que estava falando, mas tinha um detalhe que a minha consciência estava marcando. Ou seja, eu conversando com o jurado, o acusado foi condenado. Só que eu falei, fiz a defesa como tinha que ser feita. Só que os jurados disseram assim para mim, doutor, o senhor fala muito, o senhor convence falando, mas a sua expressão facial não nos dizia que o senhor estava convencido que o seu cliente era inocente. E era verdade. Eles não mentiram para mim. Olha só o que eu aprendi depois de tantos júris. Percebeu? Gino. Agora, com relação à atuação do Ministério Público, atuação do defensor, o Ministério Público, na verdade, ele tem uma linha de atuação, que é uma linha de acusação retilínea. Então, ele vai utilizar do que tem de provas, do que tem de normas legais para serem aplicadas e também, se desejar utilizar, das teorias. E daí ele tem um aliado, que é o juiz. Quando você está indo muito mal, você está indo muito bem aos olhos do Estado. Você recebe elogios. Quando você está indo bem, você está conseguindo ultrapassar a montanha, vamos dizer assim, você está sendo convincente, você está destruindo a acusação, há uma certa interferência do Ministério Público te fazendo a partes e, às vezes, até do próprio juízo, para te desestabilizar. Sim, exato. Então, aí, E o senhor é a favor dos apartes ou é contra os apartes? O senhor faz a parte? Como é que o senhor vê essa questão dos apartes? doutor, como que eu sou? Eu não sou e sou. Eu sou a favor dos apartes e não sou a favor dos apartes. Não tem como te definir. Isto é o momento. Dependendo de como você recepciona a acusação ou de como a acusação vai te recepcionar. Então, os apartes, às vezes, você fazer a parte por fazer, eu não aconselho, de jeito nenhum. Mesmo porque quem está com o raciocínio formalizado, você aparteia, pode levar uma bordoada, uma inversão.
Então não aconselho. Mas se Sim, você faz uma parte aonde você tem certeza que não há a inversão, a possibilidade da inversão, você faça uma parte. Aí você vai ser chamado a atenção pelo magistrado. Olha, se o senhor quiser fazer a parte, doutor, você faz a parte pedindo para mim. Não faça ela direto. Mas isso não é recíproco. Isso não sim, acontece com reciprocidade. A acusação faz os apartes, a provocação de apartes, sem pedir para o magistrado, e aí vira uma miscelânea. Aí vira uma guerra. sim, Percebeu? Só que é, quando eu busco fazer o aparte, sem pedir ao juiz, tem que ser de imediato para quebrar o raciocínio, ou quebrar aquela postura. Você faz o aparte e leva a bordoada do juiz e pede perdão. Perdão, excelência. Desculpa. Para o que você está fazendo? O que você, defensor, está fazendo? Demonstrando aos jurados que você reparou um dano que estava sendo praticado e foi chamado a atenção pelo também Estado, que é o juízo, e você foi humilde e pediu desculpa, perdão para ele e tal, e fez com que os jurados observassem aqueles procedimentos, a sim, sim, arrogância do procedimento. E depois, na sua fala lá na frente, você utiliza esta condição de como é o tratamento do Estado para com o direito privado. claro. Ou seja, não É se importante. perde nada pela defesa. Sim, verdade. A gente usa esse argumento aí depois a favor nosso, né? É interessante. Sim, Aqui no Rio Grande do Sul tem alguns juízes que deixam os apartes à vontade, assim, né? Entre a defesa e a acusação, não não precisam pedir para fazer os apartes, e tal. É, eu costumo sempre fazer e deixo à vontade o promotor, assistente de acusação, fazer os apartes. Eu gosto dos apartes, né? Para mim não tem nenhum problema. E também é um perfil meu, assim, também. Eu nunca peço auxílio para o juiz, entendeu? Nunca, nunca. Isso daí não. Eu não. Deus, não tem jeito nenhum. Você Não. vai pedir auxílio ao juiz, o juiz vai pedir. Tipo, doutor, eu quero que segure o meu tempo aí, porque o doutor promotor invadiu. Não, 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 não tem. Pode vir à parte, e isso que o senhor disse antes, ele é muito importante também. Não fazer uma parte só por fazer. Tem que fazer uma parte sabendo a resposta já. Se fizer uma parte por fazer, pode vir tomar uma bordoada na cabeça, mesmo que nem sabe nem onde é que está vindo. Então tem que saber fazer uma parte e saber a resposta que vai vir. É muito importante. Doutor Jader Santos, meu irmãozão aí, entrou na live agora. Entrou no final, 58 minutos já. Doutor, ah, a gente está no final, 59 agora. A gente tem mais 1 minuto, 2, 3 minutos aqui. Eu quero agradecer, né, a, a, a tua paciência, esse tempo aí que o senhor dedicou, né, para nos brindar aí com uma palestra fantástica, né, sobre o Tribunal do Júri, a atuação, a história do senhor também. E então, desde já eu agradeço todo mundo que participou da live, agradeço também, né, o brilhante discurso que o senhor fez aí, dizendo todo. Então, as últimas palavras eu deixo para o senhor aí, nesses 2, 3 minutos aí. Doutor Marcelo, alegria é minha de participar. Eu sei que participando com o senhor, tem vários colegas nossos que seguem o senhor, que está aí também participando, está valorizando a nossa live. E com certeza, doutor, não sou eu que estou ensinando nada, eu estou aprendendo. Então, é uma alegria, é uma honra. Veja, senhor, é o que eu falo às vezes nas minhas palestras presenciais. As pessoas que nos ouvem, elas sim, as pessoas que nos acompanham, as pessoas que vão buscar estas fontes, conhecimento de fontes, é que são as pessoas que nós devemos valorizá-las, porque são elas
é que nos dão a condição de estudarmos, de sermos melhores do que ontem e da responsabilidade de levar a cada uma dos nossos colegas, de todos aqueles que vêm a estas fontes, buscar e levar, que seja o mínimo. É um mínimo que também nos deixa realmente a alegria de estar aprendendo com todos eles. Porque depois eu dou uma olhada nas perguntas, eu dou uma olhada, não pude responder, mas aprendo com todos. E com absoluta certeza, doutor, quero e desejo sim, como eu disse no início da nossa live hoje, quiçá amanhã encontrar com algum colega que assistiu a nossa live hoje, lá no futuro, e dizer, doutor, muito obrigado por aquele dia que eu assisti e acompanhei a live do senhor e com o doutor Marcelo. Um grande abraço a todos, que Deus abençoe a todos nós. Somos um eterno aprendiz, doutor. Muito obrigado mesmo, valeu. Todo mundo que participou aí. E fazer um print aí desse nosso encontro. E é isso. Deixar uma frase que eu gosto muito. The defense never has. A defesa não para. Um Sim. abraço, doutor. Fica com Deus, se cuida em São Paulo. E em breve vamos estar juntos. Muito obrigado de coração a todo mundo que participou aí. Tamo junto. Um abraço. Um grande abraço a todos. Grande abraço a todos. Alô.